Opa, minha gente, tudo bem? Aqui é o Vitor em mais um episódio do nosso podcast do Cremos, tá bom? E hoje o episódio é sobre Transfiguração do Senhor. Não vou me delongar sobre o tema, mas eu preciso fazer um aviso. Esse aqui era um tema que eu tentei também gravar durante o pequeno grupo, só que eu não gostei do áudio, eu achei que não ficou bem elucidativo, então, além de ficar muito longo, muito redundante, quis gravar em outra vez, em outro momento, para fazer mais resumido e mais claro também, e também mais rápido, que eu falei muito devagar. Então, só deixa eu avisar para vocês que o áudio pode mudar em alguns momentos, o volume, alguns ruídos, porque eu gravei ele em lugares diferentes, tá bom? E em dias diferentes, ok? A maior parte foi feito em um lugar com silêncio, tá bom? Então deve estar mais fácil de ouvir. Eu acredito que não vai atrapalhar muito. Na edição eu vou ver se vai atrapalhar e tudo mais, eu vou ver o que eu consigo fazer para vocês. Mas é isso, gente. Aproveitem e espero que seja do agrado e para bom proveito dos corações de vocês. Pois bem, gente, para começar a falar a respeito da festa da Transfiguração, é interessante notar sobre como que ela é comemorada nas igrejas, certo? A gente não vê ela com tanta predominância no meio protestante, no meio evangélico, porém isso se deve principalmente pela falta do calendário litúrgico no meio evangélico, mas também por questões teológicas. A gente não encontra, por exemplo, ela tão presente nas comemorações da igreja evangélica quanto na igreja romana ou no catolicismo do Oriente, na ortodoxia oriental, perdão. Mas isso se deve especialmente na ortodoxia oriental por causa de como funciona a teologia da ortodoxia, de como eles veem redenção, de como eles veem, enfim, toda a obra da salvação. E por causa disso que a transfiguração do Senhor recebe tanto destaque, assim, certo? Mas isso é um detalhe para outra hora, falar o que ela significa, né? O protestantismo também tem, principalmente os protestantes que seguem o calendário litúrgico, encontra-se essa festa, sim. Por exemplo, no calendário luterano, anglicano, ou mesmo metodista ou presbiteriano, os que seguem o calendário litúrgico, certo? Predominantemente acontece no dia 6 de agosto, mas também podem ocorrer algumas variações. E como nós costumeiramente seguimos aqui o calendário romano, um pouco adaptado, né? Já que a tradição aqui, a nossa teologia é predominantemente protestante, mas a gente colocou perto do dia 6 de agosto, certo? Estou gravando isso no dia 6 de agosto de 2023. Provavelmente não foi postado no dia 6 de agosto de 2023, mas serve aí pra gente saber quando que isso ocorre, quando que essa festa tão importante se encontra nos calendários da igreja, né? E pra gente falar a respeito dessa festa, desse evento das Escrituras, a gente começa lendo o próprio texto das Escrituras, certo? Ele está contido no texto de Mateus 17, desde o verso 1 até o verso 13, tá bom? Ele vem dizendo assim, eu estou lendo na NVI: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: é bom, Senhor, estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles.
Então os discípulos entenderam que era João Batista que eles tinham falado. É sempre bom lembrar, gente, de como o texto de Mateus vem ensinando como Jesus ele é o Messias prometido ali na lei e nos profetas, ele é o cumprimento das escrituras de todo o Antigo Testamento, certo? É claro que essa relação de tipo e antítipo não é exclusiva de Mateus, a gente encontra em Lucas e em João, especialmente em João, eu diria, mas em Mateus a gente também encontra de várias formas isso acontecendo. Uma delas bom, claro, desde a genealogia de Jesus sendo traçada até chegar em Davi, para mostrar que Jesus é descendente de Davi, portanto herdeiro do trono, portanto legítimo rei de Israel, e sendo rei de Israel ele é ungido, ele é o Messias prometido na lei dos profetas, e agora o Messias conclusivo, aquele do qual todos os reis de Israel foram simples sombras e simples imagens de quem seria o verdadeiro rei. Especialmente Davi, a gente também tem Zorobabel nessa posição, certo? Pois bem, a gente também encontra isso, só para dar um exemplo, ali no Sermão da Montanha, quando Jesus ele vem e começa a ensinar sobre moral, sobre lei, e interpretando a lei do Antigo Testamento, a gente vê isso acontecendo no monte, certo? É o Sermão do Monte. Isso é um antítipo do Monte Sinai, certo? De como Moisés, como legislador e intérprete da lei, ele sobe ao monte, né? E ensina ao Israel, dita a lei a Israel. E a gente vê Jesus fazendo isso agora com o pleno sentido da lei, o legislador ensinando ela completamente e, mais uma vez, cumprindo, certo, a lei e os profetas. Nesse sentido ele cumpre, entende? De outra forma, e aí sim a gente chega no texto de Mateus 17, que é a transfiguração, a gente também tem um monte. A gente tem o Monte Tabor. Esse monte que, bom, tem um grande debate de onde fica esse monte, qual é a identidade desse monte, porém a gente não precisa entrar nisso, a gente pode dizer o Monte Tabor, ele é ali, quando Jesus leva os seus discípulos para o monte, ele está levando para um lugar que é naturalmente associado com o contato, né, a ligação entre Deus e homem, né? Muitos acontecimentos de teofania, de aparições divinas aconteceram em montes, né? A gente tem o próprio Sinai, a gente vai falar bastante dele. E tem, por exemplo, ali no Monte Carmelo com Elias também, a gente tem uma teofania acontecendo, entre outras no Antigo Testamento, certo? Pois bem, o que importa aqui é o Monte Sinai. O Monte Tabor está servindo, de certa forma, como outro antítipo do Monte Sinai. Porque vamos analisar a cena, o que ocorre. Jesus leva seus discípulos, talvez os seus mais próximos discípulos, para cima do monte para orar com eles. E quando Jesus está orando, acontece que a vestimenta e o rosto de Jesus muda. E ali você vê um rosto resplandecente, um rosto luminoso, correto? E ali a gente vê Jesus agora, o Deus encarnado, transbordando a divindade dele pelo corpo físico, pelo corpo humano dele, correto? A gente vê a manifestação de glória, o que a gente chama de teofania, né? A aparição divina acontecendo ali no Monte Tabor. Semelhantemente, né, como uma grande luz, uma grande luz resplandece do corpo de Jesus, a gente vê coisas parecidas acontecendo no Monte Sinai, certo? Porque no Monte Sinai ali, com luzes, trovões, raios, Deus se manifesta para conceder a lei, né? A lei a Moisés. Nessa aparição ali a gente tem, enfim, os 10 mandamentos, que é basicamente um resumo da velha aliança sendo entregue para Moisés. A gente encontra isso em Jesus ali, né? No Monte Tabor acontecendo, porque veja só as semelhanças. Jesus se glorifica na visão dos discípulos, os discípulos ficam aterrorizados, caem no chão, semelhantemente aos israelitas, né? Quando acontece a manifestação de Deus no Monte Sinai. E aparecem, e isso é importante, aparece perto de Jesus Moisés e Elias, certo? A gente vê ali esses dois profetas, assim, os dois são profetas, né? Conversando com Jesus.
Quando a gente fala de Moisés e Elias, a gente está falando provavelmente dos dois personagens mais relevantes do Antigo Testamento, além de Davi, né? Que Davi é o nome mais citado de toda a Bíblia. Mas em Moisés e Elias, especialmente, a gente vê na tradição ali do judaísmo da época um resumo da lei dos profetas, né? Da Torá como um todo. Moisés e Elias. Moisés era o legislador, aquele que, enfim, trouxe a lei para o povo de Israel e foi o profeta, né? O maior dos profetas do Antigo Testamento. E Elias, né, como um símbolo muito forte, como um profeta muito forte num momento muito deficiente de Israel, né? Então, por isso que a gente encontra nesses dois um resumo de toda a lei dos profetas. Quando você vê uma citação de Moisés e Elias junto na Escritura, você está vendo ser citado, ser feita uma referência a toda a lei e os profetas, correto? Tudo o que a gente chama hoje de Antigo Testamento, né? Primeiro Testamento, correto? Então, o que acontece em Mateus 17? A gente vê Jesus conversando com esses dois. É interessante a gente explorar qual que é o assunto da conversa de Moisés e Elias, né? Da lei dos profetas com Jesus. Eu posso dizer que em Lucas a gente vê isso sendo dito, que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus a respeito de sua descida, certo? De sua descida. É assim que é dito em Lucas, no texto de Lucas, que trata sobre a transfiguração. E isso é relevante porque o texto da transfiguração ele está localizado entre dois momentos em que Jesus manifesta para os discípulos dele que ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o libertador de Israel. E como vocês sabem, né, em Mateus 16, que acontece a profissão de fé de Pedro, ele diz que Jesus é o Filho de Deus, é o ungido, enfim, o Messias. Quando Jesus ele ouve esse anúncio de Pedro, né, essa profissão de fé de Pedro, então ele anuncia que Jesus iria para Jerusalém para que fosse entregue aos anciãos, aos chefes, aos sacerdotes, que sofresse, fosse morto e ressurgisse, certo? Mas Pedro, o mesmo que fez a profissão de fé, ele repreendeu, porque ele repreendeu Jesus falando isso, ele disse que isso jamais aconteceria, e Jesus disse a frase clássica: afaste-se de mim, Satanás, o que você está falando não provém de Deus, é uma pedra de tropeço contra o Filho do Homem. E, enfim, a gente sabe que Pedro não estava pensando nas coisas de Deus, mas as dos homens. Eles não tinham entendido qual que era o significado de ser o Messias, de ser o ungido de Israel, né? De que era aquele que, como no poema do servo sofredor, em Isaías 53, deveria sofrer, certo? Deveria carregar as doenças, carregar os pecados do povo, deveria sofrer por causa dos pecados do povo, certo? Então a obra do servo sofredor, do Filho de Deus, do Filho do Homem, do Messias, do ungido, de todos esses nomes que Jesus é chamado no Antigo Testamento, era uma obra de sofrimento, para que pelo sofrimento o povo de Israel tivesse então a sua redenção, como foi com os profetas, como foi com todos os ungidos do Antigo Testamento. E isso não havia sido entendido, isso foi perdido da mente dos judeus daquela época. E era isso do que se tratava o ministério de Jesus. Era um ministério de sacrifício, era um ministério de sofrimento. Por isso que quando Jesus, ali na transfiguração, tem Moisés e Elias conversando com ele a respeito de seu sofrimento, de sua descida para Jerusalém e de todo aquele sofrimento que ele deveria suportar, isso serve para confirmar e fortalecer a fé dos discípulos a respeito do que deveria acontecer com eles, correto? Do que deveria acontecer com Jesus, entende? E ali a gente encontra depois a seguinte coisa.
Pedro olha para os três conversando e pensa, isso aqui é a maior coisa que poderia acontecer. O maior profeta, os maiores profetas do Antigo Testamento e o ungido de Deus estão aqui conosco. Vamos fazer tendas e vamos ser discípulos dos três agora. É isso que a gente quer. E Jesus, quando Pedro estava sugerindo isso, acontece que ouve-se uma voz do céu que diz, esse é meu filho amado em quem tenho prazer. E então Moisés e Elias somem e fica só Jesus, e agora não mais glorificado, Jesus humano. Isso é muito interessante, porque é como se, sem falar uma palavra, Jesus já estivesse dando uma lição que Pedro demoraria até o livro de Atos para entender, né? Que era o papel do Antigo Testamento em relação a Jesus. O que aconteceu com o Antigo Testamento em relação a Jesus, entendem? Perceba, é tudo muito didático. E isso lembra muito um texto que está em Hebreus 1, ali no verso 2, verso 3, que vem falando que Deus que tinha falado, que há muito tempo tinha falado pelos profetas, Deus tinha falado aos antigos pelos profetas, agora nesses últimos tempos falou por meio do Filho. Então o autor ou os autores de Hebreus, eles dão a entender que é o seguinte, o que todos os profetas do Antigo Testamento falaram, agora foi dito de uma só vez pelo Filho. Eles estavam falando a mesma coisa e Jesus, ele era o assunto do qual os antigos profetas tinham dito. Ele é o cumprimento, ele é o sentido, ele é o fim do Antigo Testamento. O Primeiro Testamento encontra seu desfecho em Cristo. Aliás, a gente pode dizer, não só numa questão assim, cronológica, primeiro o Antigo Testamento e aí Cristo, mas Cristo, desde a eternidade, era o sentido do Antigo Testamento. Tanto que a gente pode dizer, de certa forma, que a religião israelita, a religião judaica, não deu origem ao cristianismo. O cristianismo foi que deu origem à religião israelita, à religião judaica. Cristo, ele era o Cordeiro desde antes da fundação dos séculos, quando nem se pensava em Israel, entende? Quando não se pensava ainda no Sinai, em Israel, em libertar o povo do Egito. O plano era Cristo e tudo que aconteceu no Antigo Testamento apontava para esse Cristo. Então, quando a gente vê ali na Transfiguração, Cristo no monte glorioso, falando com os Moisés e Elias, e de repente Moisés e Elias somem e aí fica somente Jesus, a gente encontra meio que didaticamente falando, o que foi dito ali pelos profetas está aqui na sua frente, Pedro. Era isso aqui que eles estavam dizendo. Foca nesse homem, foca nessa pessoa, nesse mestre. Ele é ungido e ele é o cumprimento. Ele era tudo o que estava sendo dito no Antigo Testamento. Fique com ele e ouça-o. E isso complementa a voz do que eles ouvem no céu. Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ouçam-no. Todo o Antigo Testamento vinha tratar sobre quem era o filho amado e o que ele faria. E como Deus tinha prazer naquilo que o filho amado iria fazer na sua vida. Entende? E é interessante notar que Jesus, quando Moisés e Elias somem, fica só Jesus, não fica somente o Jesus glorificado, resplandecente. É o Jesus homem, digamos assim. O Jesus, ele não glorioso. Jesus homem, humano, frágil, provavelmente vestido com roupas velhas, provavelmente estava no deserto, estava fedido. Enfim, Jesus humano, perfeitamente humano, tanto quanto perfeitamente divino. E é nessa beleza que a gente encontra o seguinte: todo o Antigo Testamento profetizava e ensinava que Deus viria à humanidade não somente como ele veio ali no Sinai, como ele apareceu de formas gloriosas. Ele agora se sacrificaria de tal forma pela humanidade que a criação que ele criou, ele iria entrar nela e fazer parte. A gente sempre falou muito nesses PGs aqui nossos sobre como
A obra de Deus envolve o sacrifício. Desde a criação, eu encontrei uma frase muito bonita esses dias, que a criação, o ato de Deus criar o mundo, de certa forma, já presumia que o Filho de Deus morreria para o perdão dos pecados da humanidade. Porque é sacrifício, é autodoação. Deus, ele não somente se esvaziou a ponto de criar a humanidade, de criar o mundo e criar o universo para manifestar a sua glória, mas ele adentrou, ele se fez uma poeirinha dentro do universo que ele criou, para que dali de dentro ele pudesse salvá-lo. E essa participação, esse ato de Deus de participar dos sofrimentos da humanidade, da situação da humanidade e da própria humanidade, fala muito a respeito de como que é de que forma Deus esperava se relacionar com a criação que ele tinha criado. Com participação. Que nós participássemos da comunhão com ele, entende? Deus não se faz um Deus distante, mas ele é um Deus que se aproxima de tal forma que a divindade dele esteve contida, e não só contida, mas participou de uma humanidade muito frágil, e será assim por toda a eternidade, porém agora num corpo glorificado. E é aqui que a gente encontra o desfecho desse nosso pequeno grupo, dessa nossa mensagem de hoje, que quando a gente vê que Deus se encarnou num homem, o resultado de quando Deus encontra a espécie humana é de glória. Quando o poder de Deus encontra a fragilidade humana, a gente vê glória. A gente vê, por exemplo, quando Isaías teve uma visão de Deus, ele se curvou e ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e eu vi o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Ele é santo. Ele está no patamar que nunca será chegado. Ele é glorioso e ele é belo. Ele é o Deus de toda a graça, de todo amor e de toda a vida. Todo o poder está nele. Quando Deus encontrou essa humanidade, encontrou a Isaías, o resultado foi luz para todo canto. Serafins e querubins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Só que agora, quando Deus, a palavra, o verbo encarna, a gente vê uma existência muito mais humilde. A gente vê ali como o próprio João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, mas agora a sua glória é cheia de graça e de verdade. Não vimos luzes, não vimos grandes manifestações. Claro, vimos milagres e vimos essa transfiguração de Jesus no Monte Tabor, mas ele demonstrou a sua glória com a sua graça e com a sua verdade. Com as suas palavras e com as suas ações, Deus demonstrou sua divindade e sua natureza. Deus foi sábio o suficiente para demonstrar quem é Deus, quem ele é, como é o caráter da divindade, só que em carne humana, em existência humana, em vivência humana. A sabedoria de Deus conteve-se dentro de um corpo humano e deu discursos, deu parábolas, deu ensinos e ações. Foi assim que Deus mostrou quem ele é e o que ele fará de nós. E por fim, a transfiguração, ela, por exemplo, gente, o texto da transfiguração é lido no momento, na igreja romana, por exemplo, no catolicismo romano, em um dos domingos da quaresma. Isso acontece, né? O quaresma é um momento de jejum, de arrependimento, de abandonar pecados, abandonar vícios. Isso acontece, essa lida como da transfiguração da glória do Senhor demonstrada no corpo dele, né? Porque a transfiguração é a esperança de como nós seremos. Enfim. Paulo em Gálatas diz que todos vós que fostes batizados em Cristo Jesus se revestiram de Cristo. Se revestir, você foi vestido de Cristo.
Enfim, isso mostra pra gente que quando Jesus transfigura e se mostra glorioso, ele mostra o que vai acontecer com nossos corpos no final dos tempos, quando Jesus voltar e ele finalmente for tudo em todos. Nós que cremos em Cristo, fomos batizados nele e vivemos com ele, agora nós temos as primícias os primeiros frutos dessa comunhão, desse encontro entre humano e divino, porque o Espírito habita em nós e vemos os frutos da habitação do Espírito em nós acontecendo, porque Deus nos ensina a amar, nos ensina a alegria, nos ensina como é ser paciente, como é a bondade, como é ter domínio próprio, como é ser manso, como é ter a paz que somente Deus tem. E, claro, a vida eterna já habita em nós, porque em nós corre sangue de Cristo, porque nós fomos batizados em Cristo Jesus e participamos de seu cálice. Todas essas primícias, essas coisas que são até difíceis de se entender e às vezes até de se ver, já estão em nós. Mas, como eu disse, vocês sabem, é difícil você ver em você mesmo essas obras, esses frutos, porque é como se nós estivéssemos nosso corpo ainda, vocês sabem, como Paulo fala, em nós habita a vontade de sermos santos, de andarmos corretamente com Deus e um grande esforço por isso, mas também desejos maus, desejos do velho homem. Como Lutero disse, o velho homem foi afogado no batismo, mas o desgraçado sabe nadar. Então ele nos persegue. E todo dia, afogar o velho homem é o que buscamos fazer. A transfiguração, ela não só mostra o que nós haveremos de ser quando finalmente o pecado em nós tiver sido expurgado, não por esforço nosso, mas pela graça de Cristo e pela transformação divina do Espírito Santo, que vai ser magnífica quando acontecer, e finalmente vamos ser a imagem do Filho, a imagem do primogênito, o que fomos feitos para ser. Mas também demonstra que Deus sabe, digamos assim, a lata velha que a gente está tentando pilotar. Deus conhece que a gente não vai chegar nesse estado divino, nesse estado de união com Deus, com nossa força do próprio braço. E talvez nunca chegaremos em vida agora nessa terra. Mas Ele nos pede para que nós continuemos nos esforçando, não para parecermos justos, mas para buscar a graça dEle e para confessar que Ele é o Messias, Ele é o Filho ungido, Ele é o libertador. Ele é aquele do qual os profetas tinham falado anteriormente. E Ele é aquele que vai nos libertar da escravidão de nosso pecado para que vivamos em novidade de vida. Como diz em Colossenses, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. E é nesse Filho que nós temos a redenção, a libertação e, enfim, o perdão dos pecados. Essa foi a mensagem de hoje sobre a transfiguração. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Espero que ela tenha sido enriquecedora e eu sei que nem tudo consegue ficar claro agora, mas que ela possa ter instigado a mente de vocês para estudar mais a respeito desse texto e, enfim, ser encorajado a contemplar a glória de Cristo também na sua humanidade, porque na sua participação com a nossa humanidade e com nossos sofrimentos, Ele permite que nós futuramente participemos de sua glória e de sua vida. É uma história sobre participar, entende? Então eu convido para que você pense seriamente sobre como Jesus participou e de como Ele viveu nessa vida. Se o modo como Ele viveu essa vida na Terra te agradou e parece ideal para você, eu te digo que é mais ou menos isso que Ele vai fazer conosco. Que a graça de nosso Deus esteja com vocês, minha gente. É isso, minha gente.
esse foi a nossa conversa sobre Transfiguração do Senhor, essa data tão importante, tão esquecida do calendário litúrgico e que eu gostaria muito que ela fosse lembrada por vocês, pela relevância que ela tem e pela beleza que ela traz para nossa compreensão do Evangelho de Cristo, certo? É isso, minha gente. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que ouviu eu até aqui e até mais.